Olá, o Justiça em Questão de hoje mostra a visita dos ministros Sérgio Moro e Carmen Lúcia à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Luzia. Também nesta edição, entenda o que é feito com os valores arrecadados por meio da prestação pecuniária. E acompanhe a expansão dos sistemas informatizados do TJMG. E mais, o JQ conversou com uma advogada especialista em direito previdenciário para esclarecer dúvidas sobre a aposentadoria. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Integração e tecnologia. Representantes do Tribunal de Justiça Mineiro, do Governo do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público formalizaram em Belo Horizonte o uso do Processo Eletrônico Nacional. A ferramenta permite o envio e a tramitação de documentos entre os poderes em ambiente virtual, eliminando o uso do papel. O uso do papel promete ficar no passado. O envio e a tramitação de documentos entre os poderes Judiciário e Executivo e Ministério Público poderão ser executados por meio digital, através do Processo Eletrônico Nacional, o PEN, elaborado pelo Ministério da Economia. Representando o ministro Paulo Guedes, o diretor de Normas, Sistemas e Logística da pasta, Wesley Lira, fez a apresentação da ferramenta. Nós, cidadãos, temos hoje um paradigma novo. Nossas comunicações praticamente no nosso dia a dia são por WhatsApp, por mecanismos de mensagens instantâneas. E o processo administrativo eletrônico ele vem nesse viés digital de tornar então mais fácil o trâmite entre processos, entre órgãos, por meio de processos eletrônicos. Procedimentos administrativos já vinham sendo realizados digitalmente no Tribunal de Justiça através do SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A integração do Poder Executivo ao SEI, que vai alimentar o Processo Eletrônico Nacional, foi oficializada no edifício sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estiveram presentes o governador do estado, Romeu Zema, o procurador-geral adjunto de Minas Gerais, Heleno Portes, integrantes da direção do TJMG e o presidente do Tribunal Mineiro, desembargador Nelson Messias de Moraes. Nós já integramos a advocacia, já integramos o Tribunal de Contas, o Ministério Público e agora o Poder Executivo. Só aqui nós já tivemos 10 mil documentos já tramitados. O evento marca a modernização da máquina pública. Documentos que antes eram transportados em carros com o apoio de funcionários, podendo até sofrer danos ou se perder nas ruas, hoje podem ser levados de um lugar para outro em segurança, com apenas poucos cliques. Olha, essa ferramenta foi útil para nós, ela vai ser mais útil ainda numa questão de agilidade, economia, simplificação e ganho de produtividade nas nossas atividades. O primeiro passo do processo nacional foi dado pelo governo federal. Desde janeiro já foram tramitados 3.500 processos. Para o presidente do Tribunal Mineiro, a ferramenta é sinônimo de agilidade para o judiciário e para o cidadão. O objetivo dele é atender todo o território nacional, para eliminarmos papéis, eliminarmos a burocracia, enfim, um documento aqui que às vezes você mandava um veículo levar para o governador e eu já assino aqui, eu já mando para ele direto. Entendeu? Desburocratiza, você encurta caminhos. Antigamente os órgãos públicos mandavam as suas prestações de contas em papel para o Tribunal de Contas. Você tinha que mandar tudo, iam caminhões e caminhões de papéis. No nosso tribunal, por exemplo, a gente já dá um clique e já manda tudo, não vai um papel sequer. Você já ouviu falar em quinto constitucional? O ABC do Judiciário de hoje explica o que significa essa expressão. Confira. É alguma lei trabalhista, eu acho, só que eu não tenho certeza. Quinto deve ser uma lei, né? Deve ser uma lei da justiça, né? Uma justiça? Uma pessoa que leva a pessoa à justiça? Quinto constitucional é um dispositivo previsto na Constituição Federal que prevê a integração de membros do Ministério Público e da Advocacia na composição de alguns tribunais. A gente volta daqui a pouco para mostrar o que é feito com os valores arrecadados com o pagamento das chamadas penas pecuniárias e para esclarecer dúvidas sobre a aposentadoria.
Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Judiciário de Minas Gerais. O TJ Mineiro recebeu a visita do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado esteve na sede do TJMG no lançamento do livro Constituição do Brasil 30 anos, ocasião em que ministrou palestras sobre os desafios que o país enfrenta desde que a Carta Magna entrou em vigor. Não foram 30 anos de fracassos, mas ao contrário, foram 30 anos de boas realizações. O filme da democracia brasileira não é um filme bom, acho que é um filme bom. E acho que com alguns ajustes ele pode caminhar para um final feliz. Com estas palavras, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, abriu a palestra Papel do Estado e uma Agenda para o Brasil. O evento foi realizado no auditório do órgão especial do edifício sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Abordando o passado, o presente e perspectivas para o futuro, o ministro destacou que, apesar das turbulências da atualidade, a Constituição segue um caminho natural. Nós vivemos as dificuldades das democracias. As democracias são feitas de promessas, de administração da decepção e de novas promessas. E assim segue o ciclo da humanidade se aperfeiçoando na medida do possível. Na ocasião, foi lançado o livro Constituição do Brasil 30 anos, organizado pela superintendente da Escola Judicial, desembargadora Edésio Fernandes, desembargadora Áurea Brasil. A obra reúne trabalhos de magistrados do Judiciário Mineiro, abordando a trajetória da nossa Carta Magna. Nós tivemos um resultado bem eclético. Temas de toda sorte abordados por questões, seja de direito penal, direito eleitoral, direito consumidor, direito civil. Então temos uma obra completa, acho que à altura da homenageada que é a Constituição. Além do formato impresso, a obra pode ser consultada também na biblioteca digital do TJMG. Nos textos, o leitor encontra análises que convidam à reflexão. Afinal, uma Constituição precisa acompanhar as mudanças sociais. Uma Constituição nunca é uma obra acabada. Ela precisa das instituições e até mesmo da própria sociedade, para que ela de fato se materialize. Acho que nós já caminhamos muito, mas nós sabemos que temos muito ainda que caminhar. De acordo com o ministro, essa caminhada precisa ser feita levando na bagagem a experiência colhida nesses 30 anos. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, mas levando as lições do passado. Portanto, acho que celebrando as conquistas do passado e onde nós andamos mal. Então, acho que a questão da corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada precisa ser enfrentada. Acho que o sistema político ele é caro e de pouca representatividade, acho que nós precisamos enfrentá-lo. O Brasil se tornou um país extremamente violento, nós temos que diagnosticar as causas e enfrentá-las. Portanto, um país tem que fazer corajosamente o diagnóstico dos seus problemas e corajosamente pensar as soluções. A gente não pode virar o rosto para o outro lado. Depois de anos de trabalho e de contribuição para a Previdência, a esperança do contribuinte é ter retorno desse investimento por meio da aposentadoria. Nossa equipe conversou com a advogada Patrícia Salomão, especialista em direito previdenciário, para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Acompanhe. Doutora Patrícia, como o trabalhador pode solicitar a aposentadoria? Então, Flávia, para requerer a aposentadoria junto ao INSS, a primeira coisa é agendar esse pedido. Não basta ir a uma agência, tem que ligar no 135 ou ir pela internet e agendar. Ali ele vai ter informação dos documentos necessários. Quando ele for à agência, ele vai apresentar essa documentação e aguardar a análise do pedido do benefício. E quais são os tipos de aposentadoria pelo INSS? O INSS tem basicamente 4 tipos de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, que não há exigência de idade mínima, mas o homem tem que ter 35 anos de tempo e a mulher 30. E a aplicação do fator previdenciário neste caso. Aposentadoria por idade, que tem que ter 180 meses de contribuição ou 15 anos, e a idade mínima de 65 para o homem e 60 para a mulher. Isso urbano, rural reduz isso em 5 anos. E temos a aposentadoria especial, que é uma espécie de aposentadoria por tempo, mas é para aquelas categorias que estão expostas ao agente nocivo. Então, 15, 20 ou 25 anos, conforme é o caso.
E, por fim, a aposentadoria por invalidez, para o segurado que está em capacidade para toda e qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Então, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. E o que acontece no caso de falecimento do contribuinte? Ele deixa uma pensão por morte, mas para isso ele tem que estar segurado, então ele tem que estar com a qualidade de segurado. Em primeira classe, quem são os dependentes? Os filhos menores de 21 anos ou inválidos ou o cônjuge, né? Em segunda classe, caso não haja filhos ou cônjuge, aí vai ser irmãos menores de 21 anos ou inválidos e pai e mãe, desde que comprovem a dependência econômica junto àquele segurado que faleceu. Ok, muito obrigada, doutora. Obrigada a você. As penas pecuniárias são aplicadas no caso de crimes de menor potencial ofensivo, com pagamento em dinheiro. Essa verba pode ser destinada a entidades de caráter social, mediante alguns critérios. Veja só. Aplicada como medida alternativa à prisão, a pena pecuniária pune crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Normalmente, as penas alternativas, de um modo geral, e dentre elas, volto a dizer, a pena de multa, elas têm aplicabilidade nos casos relacionados aos delitos de menor gravidade ou delitos de pena mais leve, mais branda. Pela lei, são aqueles delitos cujas penas máximas não ultrapassam 4 anos. Os sentenciados pagam a pena em dinheiro, depositando os valores em uma conta gerida pela Vara de Execuções Penais. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que a quantia arrecadada seja destinada para entidades que executem projetos sociais e de ressocialização. De acordo com essa resolução, uma vez por ano, pelo menos, o juiz da Vara de Execução Penal deve publicar um edital para dar ciência a entidades interessadas, a fim de que concorram ao recebimento desses valores. No ano de 2018, 60 entidades se apresentaram para dividir os R$2 milhões arrecadados. 14 delas foram aprovadas. Uma delas é o Instituto Alban, que trabalha reeducando sentenciados por violência doméstica. Existe a coordenação ali que vai colocando os pontos que a gente quer que seja trabalhado, né? Principalmente na visibilidade do que é a violência doméstica, porque a maioria chega aqui pensando que violência doméstica é só aquele que você bate, que você esfaqueia, que você dá um soco, e não é. A violência doméstica ela é muito mais do que a violência, isso é a violência física, ela é muito mais do que isso. Né? É a violência psicológica, é a violência patrimonial, é a violência moral, e isso não entra na definição deles. Isso tudo é colocado aqui paulatinamente para eles, é trabalhado paulatinamente. Ao participar de um edital, o projeto selecionado recebe a verba durante 1 ano, não renovável. Terminado este prazo, inicia-se a prestação de contas. Cada edital tem validade por 1 ano. Então, terminando esse prazo, né, deste 1 ano, aí nós temos que fazer, hoje, enquanto tesoureira do Instituto, eu tenho que fazer prestação de contas de cada centavo que é empregado aqui. Né? Então, não se faz nada sem fora extra, por exemplo, do que está, porque sai o edital, nós temos que oferecer a eles, né, mandar junto com o projeto, uma planilha de custos. E aí, dentro da prestação de contas, hoje, levando em conta, inclusive, os valores grandiosos, né, com os quais nós trabalhamos, nós temos até mesmo um perito na especialidade contábil que aprecia essas contas prestadas. Elas podem ser, inclusive, rejeitadas. Se não forem aprovadas pela comissão, a entidade pode ser alvo de um procedimento criminal. Os valores podem servir para pagar o aluguel, trocar as cadeiras e preparar campanhas educativas. Em troca, a sociedade recebe a redução da reincidência naquelas práticas. Eu vejo que o que é trabalhado aqui, o que é discutido aqui, né, dá frutos lá fora, sabe? Então, acho que a sociedade, ela acolhe pessoas mais, sei lá, reflexivas, mais pensativas, né, mais humanas, talvez. Né? Porque deixa de existir o eu e passa a existir o nós.
No próximo bloco, você confere a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da ministra do STF, Carmen Lúcia, à APAC de Santa Luzia. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Justiça determinou liminarmente que a Fundação Libertas de Seguridade Social dê atendimento domiciliar a um homem que sofreu uma queda e ficou dependente de cuidados de terceiros. A decisão é do juiz Sebastião Pereira dos Santos Neto, da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte. Considerando o estado grave em que o homem se encontra, ele determinou que a Libertas disponibilize médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e enfermeiro para o paciente. A seguradora ainda deverá fornecer cadeira de rodas e de banho, equipamento para manutenção e aspiração das secreções e medicamentos. Segundo o processo, o homem não anda, não fala, responde apenas a alguns estímulos, respira através de traqueostomia e alimenta-se com dieta industrializada absorvida diretamente pelo intestino. O município de Campo Belo vai indenizar um cidadão que caiu de uma altura de 3 metros no momento em que manuseava a mangueira do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Ele receberá R$5.000 pelos danos morais. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve decisão da comarca. O morador, que fraturou a bacia, subiu ao telhado de sua casa porque os funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgoto se negaram a abastecer a caixa d'água. Em sua defesa, o município de Campo Belo alegou que o morador ignorou pedidos dos familiares e envolveu-se voluntariamente em atividade perigosa e arriscada. O relator do processo, desembargador Raimundo Messias Júnior, entendeu que o serviço público foi prestado de forma insatisfatória, pois não houve advertência ao morador quanto ao perigo da conduta, tampouco tentativa de impedi-lo de subir ao telhado sem as devidas precauções. Um consumidor será indenizado por danos morais pela fábrica de doces Suzana, de Uberaba. O homem receberá R$6.000 por ter perdido um dente ao mastigar um parafuso contido numa paçoca. O alimento estava num pote dentro de embalagem plástica. A empresa havia sido condenada em primeira instância, mas recorreu, argumentando que os documentos apresentados não comprovavam a presença de um parafuso no doce. O relator do recurso da empresa no TJMG, desembargador Vasconcelos Lins, considerou que o incidente causou transtorno e desgaste psicológico. Segundo ele, a ingestão de alimento impróprio para consumo afronta o direito fundamental à alimentação saudável, relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e o presidente do TJ Mineiro, desembargador Nelson Messias de Moraes, visitaram a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a visita, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, pôde conhecer a estrutura e os pilares que compõem o método que aposta na reinserção social dos condenados. No Brasil, existem hoje 51 APACs, sendo que 39 delas estão em Minas Gerais. Essas unidades baseiam-se na valorização do indivíduo para reintegrá-lo à sociedade, por meio de atividades interdisciplinares, priorizando, entre outros pontos, a família, o trabalho, o estudo e a espiritualidade. O custo com os recuperandos representa menos da metade do que é gasto no sistema prisional comum, e o índice de reincidência é de aproximadamente 15%. No sistema penitenciário convencional, este índice pode chegar a 80%. O ministro Sérgio Moro acredita que o método representa uma esperança para a humanização da pena no Brasil e agradeceu a quem se dedica a mantê-lo em funcionamento. Congratulações a todos os envolvidos, não só aos idealizadores, mas especialmente aos voluntários e aos próprios
presos aqui no local. O que é verdadeiro é que eles fazem também na APAC. Claro que alguém que cometeu um crime tem que pagar pelas suas faltas, isso faz parte do nosso sistema, mas é importante investir realmente em socialização, em oportunidade para essas pessoas. As prisões nunca podem, vamos dizer, nunca são fortes o suficientes para prender a esperança. E acho que o exemplo que tem aqui, mais a palavra que poderia ser dita é esperança em relação a essa experiência. O que nós vamos fazer dentro aqui do Ministério da Justiça, nós queremos investir nessa área de ressocialização e as APACs podem ser um modelo a ser perseguido. Durante a visita, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, falou aos recuperandos sobre o comprometimento em dar a outros presos a chance de recomeço em um local como a APAC. Nós viemos aqui para ver, melhorar para outros que também em algum momento erraram, mas que nós estamos todos juntos no empenho de melhorarmos como seres humanos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, destacou a visita como um marco histórico para uma reflexão sobre o modelo convencional e a possível expansão da metodologia APAC. A presença do ministro Sérgio Moro aqui para conhecer essa metodologia é um momento histórico, porque esse é o método que tem recuperado aqueles que cometem algum deslize na vida. E é importante recuperar o homem. E ele viu aqui hoje algo absolutamente diferenciado do modelo convencional. O Brasil possui hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. O juiz auxiliar da presidência do TJMG, Luiz Carlos Rezende Santos, considera que a situação atual do sistema prisional comum, com tantos problemas, dentre eles a superlotação, é de alerta e que a visita do ministro significa luz sobre essa demanda. Então, imagino que isso para o Brasil pode servir como um verdadeiro farol, né, para iluminar um novo caminho e, quem sabe, uma alternativa viável para a mudança de paradigma do sistema prisional brasileiro. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.